Qual sua relação hoje com a tomografia de abdômen? Você já se viu em muitas enrascadas na tomada de decisão diante do teu paciente porque você não tinha disposição ao laudo dessa tomografia ou você tinha o exame para analisar e ficou muito em dúvida, né? Então, como que a gente faz para solucionar isso? Eu sou o Dr. Gustavo Conde e estou aqui hoje com vocês para responder essas perguntas e algumas outras. Então, vamos criar a seguinte cena aqui na nossa cabeça. Nós podemos estar dentro de dois grupos. O primeiro grupo é o grupo daquele médico, daquele cirurgião, que faz uma história clínica muito bem feita, faz um exame físico de primeira qualidade, analisa com tranquilidade os exames laboratoriais, mas no momento de analisar, de interpretar a tomografia de abdômen, ele se vê, de certa maneira, travado e não consegue avançar na definição de conduta, na avaliação dos resultados. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem um outro grupo de cirurgiões que fala assim, olha, para mim, a análise da tomografia de abdômen é algo bastante tranquilo, já está incorporado no meu dia a dia e eu consigo fazer isso com certa facilidade sem esperar a confecção do laudo do radiologista. Tá? Então, o que a gente quer mostrar para vocês hoje é exatamente isso, é fazer, se você não estiver, se enquadrar no segundo grupo de cirurgiões, e a proposta do Surge Update é exatamente para isso, trazer conhecimentos técnicos para que você incorpore esses conhecimentos na tua vivência prática. Então, o que aconteceu comigo? Vou contar um pouquinho da minha vivência. Ao longo dos anos eu presenciei uma série de acontecimentos, de situações, e eu estava diante ali no plantão de hospital e precisava solicitar uma tomografia de abdômen para o paciente e depois que era feito esse exame eu ficava aguardando, porque dificilmente o laudo era emitido rapidamente pelo radiologista. A gente sabe da demanda do colega, muitos exames para analisar. E eu não tinha essa facilidade para interpretar o exame, então isso levava uma demora na definição de conduta. Na nossa cabeça do cirurgião, o que é importante? Saber se o paciente, por exemplo, vai precisar ser operado ou não, principalmente no ambiente de urgência e emergência. E eu consegui mudar isso com uma mudança de postura muito simples, né? Que eu recomendo que todos façam se já não tem essa prática incorporada. Se você está num serviço que tem a tomografia disponível, faça esse exame, solicite de acordo com a indicação que você julgar necessária, mas procure o radiologista para discutir ao lado dele esse exame. Mesmo que o laudo não saia na hora, você tem como colher uma série de informações para ajudar na tua tomada de decisão. E quando eu passei a fazer isso, repetir esse procedimento, eu dei um salto muito grande em termos de velocidade para resolver se ia operar esse paciente ou não. Então eu não esperava mais o laudo ficar pronto. Tendo o radiologista disponível, a gente já conseguia acelerar esse processo. E hoje a gente tem um benefício da tecnologia, que é justamente você contactar o radiologista para que ele, remotamente, estando na casa dele, ou em outro hospital, ou em outro serviço, que ele possa avaliar esse exame e, através de uma conversa entre esses dois especialistas, a melhor conduta possa ser tomada. Então a primeira regrinha é, tendo essa possibilidade, não estando tão tumultuado o plantão, vá até onde o radiologista se encontra, ali na sala de laudo ou na própria sala de tomografia e discuta esse exame com ele. Isso me ajudou a ser bem mais resolutivo do que eu era antes. Esse é o primeiro ponto, essa proatividade para buscar essas informações, não esperar que elas venham de maneira passiva até nós. O segundo ponto que eu queria destacar com vocês aqui é que o cirurgião deve, por exemplo, reconhecer padrões das doenças que se repetem no ambiente de emergência e urgência. Então a gente sabe que, tomando como exemplo o abdômen agudo, esses padrões vão se repetir de acordo, claro, com as faixas etárias, mas isso não é difícil de a gente guardar na cabeça. A gente sabe, então, começando pelos tipos de abdômen agudo, que no abdômen agudo perfurativo, eu vou encontrar o pneumoperitônio em determinadas áreas do abdômen, se ele for mais extenso, ou ele vai estar disseminado em focos menores, entremeando algumas estruturas ali da cavidade abdominal. Eu preciso reconhecer como isso se demonstra na tomografia. No abdômen agudo inflamatório, muda um pouco essa nossa interpretação. A gente sabe que
na inflamação, na eventualidade de inflamação de alguma víscera, eu costumo ter líquido inflamatório ao redor desse órgão. E um jargão que a gente usa muito famoso entre os radiologistas e os cirurgiões é o borramento exatamente dessas estruturas adjacentes. Não importa se a víscera é oca ou parenquimatosa. Esse é um segundo padrão para destacar. No abdômen agudo hemorrágico, claro que eu vou ter a presença de sangue ali na cavidade abdominal e eu consigo mensurar essa diferença de densidade em relação a um líquido mais fluido, em relação a um líquido acítico, a bile, por exemplo. Eu consigo medir isso no equipamento de tomografia. E esse sangue vai se depositar em determinadas áreas da cavidade abdominal, seja por uma ocorrência de trauma, seja por rompimento de algum vaso. Eu também devo reconhecer o padrão do contraste que se extravasa de grandes vasos ou de vasos de menor calibre. Tudo isso é fácil de identificar quando a gente vai treinando o nosso olhar. No quarto tipo de ocorrência do abdômen agudo, a gente sabe que no abdômen agudo vascular, eu terei um edema de parede de alças, se essa alça intestinal apresenta já um sofrimento vascular, tanto de etiologia arterial como venosa, e numa fase mais avançada desse abdômen agudo isquêmico vascular, eu tenho a pneumatose intestinal. Então, vocês vejam, toda vez que eu vou treinando o meu olhar para essas ocorrências, eu vou dando um salto de qualidade muito grande para a gente chegar a um diagnóstico, uma presunção de diagnóstico e conseguir ajudar o mais rápido possível esse nosso paciente. E por último, pessoal, no abdômen agudo obstrutivo, a gente sabe que dependendo de um fator ali compressivo, seja mecânico, tumoral, a ingestão de um corpo estranho, por exemplo, a gente vai ter a dilatação de alças intestinais, dilatação de cólon, dilatação de delgado, e o padrão de ocorrência do raio-x, aquele empilhamento de moeda, uma situação muito comum, já descrita há várias décadas pelos colegas nossos antigos, essa ocorrência se transfere para a tomografia. Então vejam, eu falei rapidamente dos 5 tipos de abdômen agudo, né? E como a gente consegue identificar isso pela tomografia. Não é nada tão complexo assim como possa parecer. Mesmo que eu não tenha com exatidão o diagnóstico ali do momento, eu já tenho uma presunção e eu consigo classificar de maneira sindrômica o que está acontecendo com o paciente naquele exato momento. Então esses são os 2 pontos que eu queria destacar para vocês. Funcionam muito na prática. Muito legal, pessoal. Então, depois dessas dicas que a gente passou para vocês sobre como otimizar esse processo de aprendizado, de interpretação da tomografia, eu vou compartilhar um caso que aconteceu comigo. Faz aí em torno de 2 anos, eu estava chegando a um plantão, recebi o plantão desse colega e o paciente já estava ali sendo medicado, recebendo todos os cuidados. Era um paciente pós-bariátrico, ele já tinha feito a cirurgia aí algo em torno de uns 5 anos, e ele estava apresentando vindas recorrentes ao serviço por conta de uma dor abdominal difusa, mal definida, mal localizada, de forte intensidade e com aquela seguinte história que é bastante conhecida entre nós cirurgiões. Tomava medicação, a dor cedia, melhorava bastante, era liberado. Passavam alguns dias ou algumas semanas, ele voltava com o mesmo quadro. Então, ficou repetindo isso algumas vezes. E a gente tem que ter um alto índice de suspeita para essa situação, entender que realmente quando o paciente vai até o serviço, ele não vai à toa, ele está em busca de uma solução, de uma resolução, ele tem ali uma dor física que deva ser diagnosticada e controlada. Então, por conta disso, eu acabei pedindo a tomografia de abdômen, né? Fiz outras medicações e essa tomografia foi feita e fui discutir o laudo com o radiologista, discutir a imagem, na verdade. E ele falou assim para mim: olha, Gustavo, não tem sinal de isquemia, não tem sinal de perfuração de alça, não tem pneumoperitônio, não tem líquido livre em cavidade, não parece ser nada que sangrou, que rompeu, alguma coleção purulenta, nada disso. Passando assim pelas principais ocorrências do abdômen agudo. Mas como não melhorava a dor dele, e eu fiquei com algumas suspeitas ali na imagem que eu vi, mas acatei aquilo que o colega muito experiente nos disse, eu resolvi operar esse paciente. Tá? Então a gente levou para a cirurgia,
Era um paciente que tinha feito um bypass gástrico, os cirurgiões bariátricos vão entender qual que é essa técnica, e o que aconteceu ali, o que nós detectamos? Existia uma necrose extensa de boa parte da alça alimentar na cirurgia feita desse paciente. Então eu precisei ressecar esse segmento de alça, era uma necrose instalada que provavelmente perfuraria dentro de algumas horas se a gente nada fizesse. Fiz a anastomose, o paciente teve uma evolução muito satisfatória, recebeu alta, ficou bastante agradecido e não precisou mais dos nossos cuidados. Ele tinha, na verdade, uma hérnia interna, tá? Por onde essa alça alimentar se insinuou e acabou levando a um quadro de necrose de alça intestinal. Depois eu fui passar esse achado para o colega radiologista. Eu fui passar esse achado e fui mostrar para ele, olha, foi essa alteração que eu vi aqui na tomografia que me parece algo diferente. Me parece um sinal do redemoinho aqui na tomografia. Aí ele olhou com detalhe e ele falou, Gustavo, você tem razão, realmente tem o sinal do redemoinho, que é aquela torção dos vasos mesentéricos, por exemplo, levando a um edema, a um engurgitamento local. Eu falei para ele, foi isso que me motivou a indicar cirurgia. Então vejam como é importante, eu não falo isso para dizer que eu tenho o olhar do radiologista, longe disso, mas a gente reconhece esses padrões. É o que eu falei no início do vídeo. Então é importante, super importante, reconhecer essas principais alterações para que a gente tenha uma atuação satisfatória e beneficie o paciente. Essa é justamente a proposta do Surgery Update e a gente vai trabalhar esses conceitos ao longo dos vídeos que a gente vai confeccionar, vai enviar para vocês com muito carinho e com muita atenção, trazendo o que existe de mais atual na literatura, juntando com a nossa vivência prática para que nós possamos atender com qualidade esse doente e que ele saia altamente beneficiado do nosso tratamento, da nossa abordagem. Então, esperem os próximos vídeos porque assuntos muito importantes estão saindo do forno e vocês vão, com certeza, dar um salto de qualidade na formação de vocês com o Surgery Update. Um forte abraço a todos e até a próxima.